Fala galera, estamos aqui para fazer um novo modelo de vídeo aí, falar um pouco sobre Romanos capítulo 7. Será que a lei foi abolida? Neste capítulo aqui, será que fala? Muitos utilizam esse verso, a gente está testando um novo modelo de vídeo aí, e a gente quer saber também a sua opinião, gostou do modelo de vídeo, gostou da explicação, eu não tenho ideia de como esse vídeo vai sair ainda, mas nós vemos aqui que Romanos 7 é uma analogia, pontos em comum para fazer uma ilustração. Beleza? A mesma coisa quando você fala assim como a águia tem aves, o sabiá também tem aves. É uma analogia, entende? É uma espécie de analogia isso. E então é feita uma comparação. E o verso ele começa falando que a lei ela tem domínio sobre o homem por toda a sua vida. Marido e mulher, a primeira analogia que é feita aqui, no verso 2 de Romanos, diz, ora, a mulher é casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. E se ela deixar o marido ainda vivo, traí-lo, arrumar outro, ela será considerada adúltera, por causa do mandamento de não adulterarás, que está aqui. Isso do 20:14 fala, não adulterarás. Então, a mulher casa com o marido, e se ela sair com outro, se ela casar com outro, o marido estando ainda vivo, ela será uma adúltera. Mas, se por acaso esse marido ele morrer, se esse marido ele morre, nossa, se esse marido morre, então ela estará desobrigada da lei. É porque o marido morreu. Então você vem com a borrachinha aqui, apaga o xizinho, porque já não seria pecado, e aí se torna algo permitido. Ok? Certo. Então, aqui a gente propõe esse raciocínio. A lei não adulterarás, ela foi abolida, conforme o verso aqui de Romanos. A lei não adulterarás, ela foi abolida? Não. O marido da mulher morreu e a lei foi abolida, por isso que a mulher ela conseguiu arranjar outro marido? Negativo. Mas a lei ela não condena mais, a lei ela não condena mais não é a lei que mudou, não é. Aqui não diz a lei do não adulterarás parou de estar em voga, parou de valer, não. Isso é muito importante para a gente prestar atenção no verso. É muito importante isso aí. Para a gente entender a analogia. Então, a lei não adulterarás foi abolida? Não. Ela só não condena, pois a mulher está em conformidade com a lei agora. Porque o marido morreu, agora sim ela pode arrumar outro. Se ela estivesse viva, se o marido estivesse vivo, ela não poderia arrumar outro. Então, esse é o início da analogia, porque na realidade,
essa analogia, ela vai ser, essa ilustração que ela vai servir para aplicação sobre a lei de Deus. E aqui na lei de Deus, nós vemos dois outros exemplos aqui, e agora partindo para a realidade aí, né? Que essa ilustração nos quer levar. E temos aqui dois lados, o pecador e aqui fica meio em ponto de interrogação, né? O que seria, o que entraria aí? Né? Aqui diz no verso 4, assim, meus irmãos, vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Será que o que está querendo dizer aqui? Será que é a lei que entraria aqui? Será que a lei entraria nesse negócio? É a lei que teria que morrer? Quem será que teria que morrer aqui? Vamos colocar a cruzinha aqui para exemplificar. Quem teria que morrer aqui? É a lei que teria que ser abolida para ser resolvido o problema? E aqui o que dá muito a entender, porque aqui no verso 4 é morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Mas aqui quando a gente vai para Romanos capítulo 6, verso 5, nós vemos: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Verso 6 do capítulo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então aqui fala que nós éramos escravos do pecado. Um capítulo atrás, aqui no capítulo 6, verso 5, éramos escravos do pecado. E o que acontece aqui? Foi crucificado o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído. E no verso 8 de Romanos 6 fala: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, quem morre aqui? O antigo domínio do pecado, ele não tem mais poder sobre nós. Nós éramos sujeitos ao pecado e o pecado, ele não tem mais poder sobre nós. A Bíblia ela é sua própria intérprete. A Bíblia, ela dá a explicação para nós. Então, o que será que significa quando a Bíblia fala que morreria para a lei, né? Aqui no caso, o pecador, ele tem o domínio do pecado, e ele só poderia ir a Jesus Esse pecador tá com a cabeça grande, hein? Só poderia ir a Jesus se o antigo domínio do pecado estivesse morto. Assim como a mulher só poderia ir com o marido, ali na analogia, na ilustração, quando ir com outro marido, se o marido anterior tivesse morto. Então, só poderíamos estar ligados a Jesus se o antigo domínio do pecado estivesse morto. Não sei se ficou claro para você aí. Então, a gente só estaria lado a lado com Jesus, aqui no caso, o antigo domínio do pecado morrendo.
E aqui nós vamos ver se dá para descer ou vamos ter que ir para outra página. Então aqui, será que deu para entender? Espero que tenha dado para entender um pouquinho. Mas a lei, o que é a lei? O que é a lei? Vamos colocar aqui. A lei não é pecado. Romanos 7, verso 7. A lei não é pecado. A lei não é morte. Isso conforme a palavra de Deus. Ok? O que a lei é? A lei é santa, justa e boa. Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Romanos 7, verso 7. Romanos 7, 7. Romanos 7, verso 7. A lei é santa, justa e boa. A lei mostra o pecado. Então, nós temos algumas funções da lei aqui. E nós vemos algumas afirmações muito interessantes. Ela não é o pecado, ela não é morte, ela é santa, justa e boa, ela mostra o pecado. Então, sabendo dessas afirmações, por que aqui utiliza a expressão libertos da lei? Por que as pessoas pensam aqui que a lei foi abolida? Veio a lei, veio o preceito, veio a lei e reviveu o pecado. Veio a lei e reviveu o pecado. E agora, hein? Porque esse verso ele dá a impressão aqui que é por causa da lei que o pecado reviveu, que a lei ressuscitou o pecado, que a lei trouxe o pecado ali para as pessoas. É a lei que faz as pessoas pecarem. Mas aqui diz que a lei não é pecado, a lei não é morte, a lei é santa, justa e boa, e a lei mostra o pecado. E aqui é interessante também nós notarmos embaixo aqui, fazer uma conclusão. Viu? A lei é santa, justa e boa. E aqui seguindo a lógica aqui, a gente consegue perceber no verso 13 que acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Se a lei não é morte, então como que ela reviveria o pecado? Porque se ela revivesse o pecado, ela reviveria a morte, mas aqui diz que a lei não é a morte. A lei, o bom não se tornou em morte. No verso 13 diz, o bom não se tornou em morte. Então a lei reviveu o pecado. Aqui em Romanos 7, verso 7, responde falando que a lei mostra o pecado. Então, se a lei mostra o pecado e a gente tira a lei, a lei mostra o pecado. Não é que o pecado estava morto, tipo que veio a lei e a lei fez o pecado aparecer. Não é. Como no verso 7 diz que jamais eu teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. A lei não reviveu o pecado,
A lei não é pecado. Se ela conduzisse ao pecado, né? Ela não revive o pecado e ela mostra o pecado. Então, até porque se Deus ele ia criar as leis, os 10 mandamentos que levassem ao pecado, então seria a mesma coisa que afirmar que Deus ele cria os 10 mandamentos para induzir o homem a pecar, para que o homem pecasse, como se o pecado fosse da vontade de Deus. Isso é um absurdo. Isso é realmente um absurdo. Então, a lei mostra o pecado. E aqui, se a gente abolisse a lei, se Deus abolisse a lei, aliás, como seriam as coisas? Faz sentido o que o pessoal afirma? Porque é bem pequeno, né? Será que faria sentido a abolição da lei? Sabendo que a lei, ela mostra o pecado. Se eu vou abolir a lei, o pecado vai continuar ali. Só que eu não vou enxergá-lo. Olha só, lembra da primeira analogia lá que a gente foi? O marido da mulher, o marido morre, a mulher pode ir com outro, mas a lei não desaparece. A lei não desaparece. Porque se a lei desaparecesse, conforme Romanos 7,7, eu não teria conhecimento do pecado. Eu não teria conhecimento do pecado. Então a lei ela nunca desaparece. O que desaparece é a condenação dela, assim como lá no adultério a mulher viveu conforme a lei e não foi condenada por isso. Aqui, quando você busca fazer a vontade de Deus, quando você nasce para uma nova vida, você se livra da condenação da lei. Ou seja, não é a lei em si. Você é livre da condenação da lei. Então vamos apagar aqui para ter mais espaço, porque a lei não foi abolida coisíssima nenhuma. Somos livres da condenação da lei e não da lei em si. Entende? Assim como a mulher casada, ela não estava livre da lei do adultério, ela estava livre da condenação dela porque ela não transgrediu a lei. A lei não conduz ao pecado. A lei não é pecado. A lei não é morte. A lei é santa, justa e boa. A lei mostra o pecado. Se a lei ela é santa e justa e boa, Deus ele ia abolir algo santo, justo e bom? É algo para se pensar. Deus destruiria e aboliria algo santo, justo e bom? Mas por que que aqui no verso 6 fala de libertos da lei? E aqui diz para servirmos em novidade de espírito, não na caducidade da letra, não no legalismo. A lei em si ela não salva ninguém. Nós não podemos desprezar a lei de Deus e também não enxergar a lei como um instrumento de salvação. Nenhum dos dois. Os dois estão erradíssimos. Aqui no verso 14, Romanos 7, 14, fala de novo, vendida a escravidão do pecado. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei é que é boa. Então, há uma diferença. A lei é boa quando você faz o que é certo. A lei é boa para você. No verso 17, fala, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Aí no verso 21 fala de Romanos 7, 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Ou você consente com a lei que é boa, ou a lei vai encontrar o mal em você. Depende da sua ação, né? Depende da sua atitude. Quando você é liberto, quando, vamos dizer assim, a pessoa
ela está livre da polícia, quer dizer que livre da cadeia, vamos dizer. Quer dizer que a prisão deixou de existir? Não. Quer dizer que ele está livre da condenação que a leva à prisão. Entende? É mais ou menos isso que aqui está querendo dizer sobre libertos da lei. Eu escapei da morte, quer dizer que a morte não existe? Não quer dizer que eu não morri, mas a morte ela existe, ela atinge várias pessoas. Então, assim como você está livre da cadeia, livre da polícia, não quer dizer que a cadeia deixou de existir, que a polícia deixou de existir. Ela está lá, mas você está livre da condenação deles. E por outro lado, você que é um cidadão de bem, você, de modo geral ali, a polícia ela serve para proteger você. Mas se você for um criminoso, você vai temer a polícia. Com a lei dos 10 mandamentos é a mesma coisa. Se você está na graça de Cristo, você não vai enxergar a lei como algo bom. Se você viver em pecado, você vai enxergar a lei como algo negativo. Então, aqui, Romanos 7, ele não fala de que a lei ela foi abolida, mas aqui diz que estamos livres da condenação da lei, que sem a lei não poderíamos enxergar o pecado. Que Deus abençoe você. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos. É o primeiro vídeo, então espero que vocês tenham paciência comigo. E me dê um feedback aí, se a ideia é boa, se deu para entender, tá bom? E até mais.